irmãos. Nessa semana ou no próximo final de semana, toda a cristandade vai celebrar a ressurreição do Cristo. A Páscoa se aproxima, nosso culto matinal começa às 6h30, muito bem. E tem um texto bíblico que narra aquele momento do qual o sepulcro foi achado vazio, ao qual apenas as faixas estavam ali, e Maria Madalena testemunhou tudo aquilo. E a partir do retorno de Maria Madalena ao encontro dos discípulos, é que nós faremos a leitura no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. A partir do verso 18. Diz assim: Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Guardem essa expressão. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Somente até aí. Nessa reunião, os discípulos, o texto bíblico vai nos dizer, eles estavam amedrontados. A comunidade primeira dos cristãos havia perdido o principal líder e seu principal representante, o próprio Jesus, o Cristo, o Jesus de Nazaré. Ora, morto, a comunidade naturalmente seria perseguida pelos judeus. Eles entram numa casa, se trancam, com medo da perseguição, e de portas trancadas eis que surge o próprio Cristo ressurreto, mostrando as marcas, a mão e o lado. Os abençoa e os envia em uma grande missão, e os capacita com o Espírito Santo. Quais discípulos estavam presentes naquele momento? A gente tinha ali Pedro, um dos principais discípulos e apóstolos que os evangelhos vão nos mostrar. Pedro é aquele que em Mateus 16 vai dizer, Jesus vai perguntar: quem dizem os homens que eu sou? E aí as respostas são múltiplas. Olha, dizem que você é João Batista, é Elias. E aí Pedro rompe o discurso e fala: eu digo que tu, Jesus de Nazaré, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele: olha, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, ou Pedro, porque não foi carne ou sangue que revelou isso para você, mas isso foi te revelado do céu. Pedro teve uma revelação dos céus sobre a identidade de Jesus. Pedro sabia quem Jesus era, não era cognitivamente, intelectualmente esse conhecimento, era um conhecimento adquirido espiritualmente, sobrenaturalmente, revelado dos céus. Pedro conhecia não só o Jesus homem, Pedro conhecia o Jesus que era um homem Deus. Identificava em Jesus a pessoa de Deus. Esse era o Pedro. Mesmo Pedro que andou por sobre as águas. Mesmo Pedro que viu e presenciou e testemunhou tantos e tantos milagres. Viveram os discípulos milagres intensos. Talvez um dos principais que testemunharam, além de Pedro, os filhos de Zebedeu, testemunharam também Tiago e João, ainda no Evangelho de Mateus 17, foi a transfiguração, onde Jesus retira Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos, sobem a um monte, e ali o rosto de Jesus brilha como a luz, as suas vestes, aparecem Elias, aparece Moisés, e ali eles têm uma antessala, é a antessala do céu. Eles conseguem ver, tantos que querem
não querem nem sair de lá. Vamos fazer aqui 3 tendas, ficam vocês aí, a gente fica por aqui e acabou. A gente não precisa nem descer mais, aqui é o céu na terra. Pedro foi testemunha daquilo, Tiago e João foram testemunhas de tudo aquilo. Foram testemunhas da pesca maravilhosa, onde, quando lançaram as redes em Lucas 5, nada apanharam, e quando Jesus fala, olha, lança as redes do outro lado, eles lançam as redes do outro lado e pegam peixes e peixes e peixes. Muitas coisas os discípulos viram, muitos milagres, sabiam quem Jesus era e havia ali já a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, esperado e aguardado pelos judeus. Pedro, Tiago e João. O Evangelho de João, em seu capítulo 20, continua a narrativa, não para por aí, porque existe um dos discípulos que naquele momento não foi testemunha dessas coisas. Ele não estava ali. E é engraçado a gente entender, quando a gente para pensar a respeito de Tomé, Tomé era o único que não estava ali naquela hora. Parece que Tomé já erra o caminho desde antes, porque Jesus fala, olha, para onde eu irei, vocês irão também, João capítulo 14, e aí Tomé que rompe e pergunta, Senhor, se a gente não sabe nem para onde você vai, como é que a gente vai acertar o caminho? E é para Tomé que Jesus fala, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desde o capítulo 14, Tomé está meio perdido na história, está sem saber se ele pegava o caminho da direita ou da esquerda, e aí agora, em pleno capítulo 20, já Jesus ressurreto, Tomé perde a aparição miraculosa e milagrosa do Cristo encarnado com todas as evidências, com todas as provas. Mas o texto continua. Vamos lá, a partir do verso 24, no capítulo 20. João 20 a 24. Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, era um dos 12, e não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, nós vimos o Senhor, mas ele, Tomé, lhes disse, se eu mesmo não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei, eu não vou acreditar. Verso 26. Uma semana mais tarde, uma semana depois disso, os seus discípulos estavam outra vez reunidos ali, e dessa vez Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas mais uma vez, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E aí sim Jesus diz a Tomé, coloque o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E Tomé crê. Nosso Deus, Ele é um Deus da segunda chance, da terceira chance. Nosso Deus, Ele não desiste da gente sob hipótese e circunstância alguma. Ele investe e continua investindo na humanidade, apesar da humanidade ser a humanidade desde Adão e Eva. Desde o jardim do Éden, desobedecendo às ordens e às palavras expressas, não toma do fruto, não coma, não faça. E a humanidade tem desobedecido e vem desobedecendo as palavras e ordens expressas de Deus desde então. Poucos capítulos depois de Gênesis, a gente tem no capítulo de Gênesis 3, que é a queda, quando o pecado rompe na história da humanidade. Em Gênesis 6 você já tem o dilúvio. O dilúvio, ele é consequência da desobediência da humanidade. A humanidade havia praticado o mal em tamanha proporção, de tal forma que Deus começa a história de novo, a partir de um homem e sua família, único homem sobre a face da terra encontrado justo e íntegro. Todos os demais morreram e pereceram por causa do dilúvio, em ocasião do dilúvio, em consequência de sua desobediência. Mas nosso Deus continua investindo desde então. Desde então Ele não parou de investir na humanidade, não parou de investir em mim nem em você, e não deixou de dar uma segunda chance a Tomé, ao ponto que no mesmo lugar, sobre as mesmas circunstâncias, Ele reaparece e fala, Tomé, embora estejam todos aqui, essa apresentação vai ser inédita só para você. Todo mundo aqui já viu, esse filme é repetido para os demais, mas você merece assistir de novo. Olha aqui a minha mão, toca aqui ao lado, e para Tomé cai a ficha, Senhor meu,
Deus meu, Tomé também reconhece. Embora tenha sido necessário ver com seus próprios olhos, não tenha acreditado pelo testemunho dos demais, mas Tomé, ao final, também creu e também acreditou. Você tem toda uma comunidade dos discípulos, destacando Pedro, Tiago, João e agora Tomé, também crendo. Vamos avançar um pouco na leitura do texto. Verso 29, capítulo 20, verso 29. Então Jesus lhe disse: Tomé, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes e ou bem-aventurados somos nós, que não vimos, não fomos testemunhas oculares dessa história, mas cremos ainda hoje. João encerra essa perícope dizendo: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, no livro de João. Mas estes que foram registrados, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Crendo em tudo isso que foi relatado, tenhamos vida no nome de Jesus. A primeira frase que eu pedi para vocês guardarem foi a que Cristo fala: olha, eu vou vos enviar, eu envio vocês. Eu reapareci, estou aqui sobre vocês, comunidade de discípulos repousa agora, a partir de então, o meu Espírito Santo, e eu envio vocês. Eu vou enviar vocês. Vocês que foram testemunhas de toda a cura, de todos os milagres, vocês que participaram ativamente do milagre, como Pedro andando sobre as águas, ou Tiago e João, que também viram a transfiguração de Jesus, vocês participaram, vocês sabem de tudo isso. A vocês nada ficou oculto dos milagres manifestos. E vocês são enviados ao mundo a partir de então. E aí a gente, para falar um pouco da campanha de missões mundiais, a gente talvez entenda que a partir desse momento, o próximo capítulo da Bíblia vai mostrar João, Tiago, Pedro, Tomé, levando esperança a todas as nações, indo, fazendo discípulos, batizando, ensinando, levando o Evangelho a todo lugar, para o Oriente, para o Ocidente, cumprindo aquilo que Jesus pediu, sendo enviados. Vamos ver se é assim que começa o próximo capítulo, capítulo 21. A narrativa de João a respeito de um novo momento, ou uma outra vez em que Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos. E diz assim, João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e dois outros discípulos. E Pedro diz o seguinte: eu vou lá rumo à Itália, à península da Itália, ou vou para o Oriente pregar o Evangelho. Não, Pedro diz o seguinte: vou pescar. Eu vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E os outros discípulos disseram: não, Pedro, não vai não, a gente tem uma missão do Mestre, nós fomos enviados. Nós somos representantes oficiais do Cristo ressurreto e precisamos anunciar as boas novas. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram: você vai pescar e nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Naquela noite não pegaram nada. A gente tem naquele barco Pedro, um homem que sabia que Cristo era, quem Cristo era, o Filho do Deus vivo. A gente tem Tiago e tem André, testemunhas da transfiguração e de tantos outros milagres. A gente tem Natanael, um cidadão íntegro e honesto, que João vai falar sobre ele no capítulo 1. Era um israelita íntegro, um homem religioso, de Caná da Galileia, terra de onde foi feito o primeiro milagre de Jesus, onde lá, numa festa de casamento, Jesus transforma água em vinho. Foi em Caná, uma cidade chamada Caná, na região da Galileia. Natanael era daquela cidade. De modo que, depois da comissão de serem enviados e capacitados, esses homens, ao invés de irem pregar o Evangelho, esses homens, ao invés de fazerem
o que sabia o que deveria ser feito, voltam para as suas atividades, vão pescar. Tiago e André e Pedro, Tiago, João e Pedro, eles eram sócios numa companhia de pesca, a gente entende assim, eles eram pescadores. Lucas 5:10 vai falar sobre isso. Eles tinham uma sociedade e eram pescadores, e eles voltam a fazer o que faziam naturalmente. É a mesma coisa que você vai sair daqui e vai fazer amanhã. Você vai lá, vai bater o seu ponto, vai passar o seu crachá, e você vai começar a trabalhar e voltar a fazer a sua atividade normal. Se você estuda e a sua faculdade não tiver de greve, você vai estudar. Se você trabalha e não tiver de férias, você vai voltar ao trabalho. Tal qual somos nós na virada de domingo para segunda, tal qual foram os discípulos depois de verem todas aquelas coisas, depois de serem testemunhas de todas aquelas coisas. Irmãos, nós precisamos urgentemente transformar tudo aquilo que nós sabemos a respeito do Jesus de Nazaré em prática nas nossas vidas, sob o risco de continuarmos não pegando nada em nossas redes, que foi o que aconteceu com eles. Eles não pegaram nada, absolutamente nada, eram pescadores, bons pescadores, pescadores profissionais, pescadores de ofício, e passaram uma noite inteira sem pegar nada. Embora entendam tudo e tenham visto tudo a respeito do Cristo, mas por não obedecer, não pegaram nada. O ponto central dessa noite é transformarmos o que nós sabemos em prática. É transformar a nossa fé num Deus que é todo-poderoso em prática nas nossas vidas. É transformar tudo aquilo que nós nos reunimos aqui, semana após semana, cantamos músicas, lemos textos e mais textos e mais textos. Talvez tenhamos um conhecimento teológico profundíssimo a respeito do Jesus de Nazaré, mas ainda nos falta colocar em prática e ainda nos falta obedecer à palavra do Mestre, que é o que acontece logo depois, no capítulo 21 ainda. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? E não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Eles não foram para outro lugar, não mudaram o barco de lugar, só lançaram as redes do outro lado. Um pouco mais à frente, verso 10, 21:10, disse-lhes Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia. Ela tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Você tem aqui nessa passagem um marceneiro ensinando o pescador a pescar. Você tem um carpinteiro ensinando pescadores a pescar. É totalmente contra a lógica. Parece loucura, e de fato, aos olhos humanos e na sabedoria humana, é loucura, como Paulo vai falar aos Coríntios. A sabedoria de Deus, aos olhos desse mundo, ela é loucura. E isso é uma maluquice. Um carpinteiro ensinando homens a pescar, homens que passaram a noite inteira e não pegaram nada, só trocam de lado, né, de bombordo para boreste, se é que isso existia naquela época, e pegam 153 grandes peixes. De alguma forma, irmãos, nós precisamos abrir mão da autonomia das nossas vidas. A gente não pode isolar ou blindar nenhuma região, nenhuma área da nossa vida onde Jesus não seja Senhor, porque Ele é muito mais do que um carpinteiro. Ele é muito mais do que um carpinteiro. Então, sobre Ele nós podemos aprender princípios e valores para a nossa vida, para as nossas profissões, para tudo, Senhor de tudo.
muito mais do que um carpinteiro. Para ilustrar um pouco melhor aquilo que nós sabemos e precisamos transpor para a nossa prática, eu queria ler um texto com os irmãos, está lá no Antigo Testamento, é um texto muito conhecido, Deuteronômio capítulo 6. São coisas sabidas, textos conhecidos, muito lidos, e nós precisamos urgentemente transpor do conhecimento, do intelecto, talvez da recitação de cor, trazer para o coração, para o nosso coração. Deuteronômio 6, 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Atenção a partir aqui do verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa, quando estiver também andando pelo caminho, quando for se deitar e quando se levantar. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Texto super conhecido. E aqui a gente tem claramente no texto, uma coisa que não precisa interpretar. A obrigação do ensino e a obrigação da evangelização, a responsabilidade da evangelização dos filhos recai sobre os pais. É o pai, é a família, é dentro de casa que o filho precisa aprender. A gente esteve aqui, oramos pelas crianças do módulo infantil. Domingo que vem o culto começa às 6:30 da manhã. Vai ter módulo infantil de manhã? Não, é só à noite. Foi feito esse aviso aqui, viu? Estou lembrando. Não adianta nada, irmãos, a gente ter esse módulo infantil super, mega, hiper estruturado. O Ageu e a Ana Gisele ali com os adolescentes fazerem esse trabalho de excelência que já é feito. A juventude se esforçar ao máximo para trabalhar o jovem, se dentro de casa não for ensinado. Se dentro de casa não houver os princípios cristãos. A gente precisa urgentemente transpor aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente diz crer, que repousa a nossa esperança que a gente leva, ou deveria levar, transpor isso não só da boca para fora, não só do nosso intelecto para a prática. A responsabilidade, segundo o texto de Deuteronômio que nós lemos, é dos pais. É ao deitar, é ao levantar, é em casa, é no caminho. A formação espiritual do filho é responsabilidade dos pais, dos responsáveis. Vem de dentro de casa. Pouco vai adiantar 1 hora por semana que a gente passe aqui, se durante a semana seu filho é bombardeado com o mundanismo, com a secularização. Se o videogame que ele joga para passar de fase, ele precisa dar um tiro na cabeça de alguém, ou ele precisa roubar alguém, ou ele precisa fazer alguma coisa contra os nossos princípios, e assim são a maioria dos jogos, ou alguns jogos mais famosos. Os mais famosos são os mais violentos, infelizmente. Porque a sociedade é assim e se alimenta dessas coisas. Pouco adianta o meu trabalho na juventude, ou do Ageu e da Ana Gisele nos adolescentes, ou no módulo infantil, se a Bíblia não é lida na sua casa, se não há oração em sua casa. Sabe o que nossas redes escolherão? Nada, absolutamente nada. Porque o carpinteiro está pedindo, joga a rede do lado de cá, não joga desse lado, joga do lado de cá. Joga do lado de cá que aqui você vai colher, aqui você vai pescar. Desse lado aí que você está jogando, você não vai colher nada. Embora você veja milagres, embora você saiba quem Cristo é, embora você saiba e seja testemunha de todas as coisas e creia, como Tomé creu. Se nós continuarmos jogando as redes do lado que sempre jogamos, continuaremos pescando absolutamente
Nada. Precisamos obedecer à voz do mestre. Obedecer o carpinteiro, nesse exemplo que eu estou dando, quando o assunto é criação de filhos. Pouco vai adiantar eu aqui fazer um debate, trazer gente de fora para a gente discutir sexo antes do casamento, se o teu filho passa a tarde inteira com a namorada trancada dentro de casa, dentro do quarto. Adianta eu trazer especialistas e psicólogos e teólogos para falar sobre isso para o teu filho, porque ele aprende uma coisa aqui, chega em casa, você permite com que ele tranque as portas do quarto dele e passe momentos com a namorada. Ou se a gente faz um debate, a gente fala a respeito da bebida alcoólica, sobre o consumo de bebida alcoólica, debatemos e debatemos reiteradas vezes isso em escolas bíblicas dominicais, em várias oportunidades que nós temos, mas o exemplo de consumo de bebida alcoólica que ele tem em casa é seu. Adianta isso? Adianta a gente viver esse evangelho que só faz sentido nas nossas mentes e não está impetrado em nossa prática? O primeiro ano que eu trabalhei com juventude foi em 1999. 99 foi o primeiro ano que eu trabalhei com juventude. Alguma coisa de lá até aqui eu tenho visto. Eu já vi adolescente sair de casa para morar com um namorado. Eu já vi algumas outras coisas mais. Eu já vi jovem achar que fumar maconha não tem problema nenhum. Eu já vi jovem fazer tanta coisa, gente. Tanta coisa. E por mais que nós, enquanto igreja, instituição, enquanto tempo de estudo e de ensino, e o tempo que a gente consegue aconselhar e estar junto, não adianta muita coisa se o exemplo não vem de casa. Não adianta praticamente nada se o exemplo errado vem de dentro de casa. E por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? E por que eu prego esse texto nessa noite? Porque não só eu, mas todos os pastores e líderes de juventude da nossa denominação, nós fomos chamados agora, dia 29 de março, para uma reunião lá na convenção. Qual é o assunto da reunião no que tange ao aspecto da juventude? Os irmãos conhecem o trabalho da Cristolândia. Existem dezenas de Cristolândias espalhadas já pelo nosso país, graças a Deus. E a Junta de Missões já entende que não adianta trabalhar só numa ponta, apagando os incêndios, e precisa fazer um trabalho no outro extremo, que é um trabalho de prevenção. Então, enquanto agimos lá, também precisamos agir aqui. Agimos nas clínicas, nas casas de recuperação, mas também precisamos agir com foco na prevenção ao uso de drogas. E aí foi feita uma pesquisa nas Cristolândias, nas dezenas que temos, sobre o perfil dos alunos das Cristolândias. E aí, a reunião com os pastores de juventude das igrejas batistas é para tratar do seguinte assunto: em cada 4 internos, 3 são crentes. Em cada 4 internos das Cristolândias, 3 são crentes. Cantavam aqui, tocavam, de vez em quando pregavam, de vez em quando, enfim, faziam alguma coisa na igreja. E nós agora estamos sendo chamados lá para fazer uma campanha forte, maciça, com os filhos de vocês, com os nossos jovens, contra a prevenção ao uso de drogas. Em algum momento, meus irmãos, em algum momento a gente errou nesse negócio. Em algum momento foi a oração da Fernanda aqui. A Fernanda falou que ela orou pedindo a fé dos antigos, que os crentes fossem identificados como crentes, aqueles que poderiam ser notórios ou dignos de confiança. Em algum momento nas últimas décadas a gente perdeu isso. Talvez há 40 e há 50 anos atrás isso fosse uma realidade, mas hoje não é. Hoje 76% dos alunos internos das nossas Cristolândias estavam sentados nos bancos das nossas igrejas, de várias denominações, inclusive batistas, de várias classes sociais, inclusive igrejas de classe média e média alta. Esse é um problema real, nos atingiu as nossas famílias, atingiu os nossos adolescentes. Mas, meus irmãos, tudo começa em casa. Eu creio piamente nesse texto de Deuteronômio 6. Ainda que façamos, enquanto líderes de juventude, uma campanha tremenda sobre prevenção do uso de drogas para os filhos de vocês, o exemplo precisa começar em casa. Esse Cristo ressurreto que aparece para os discípulos precisa aparecer também na sua casa, na minha casa, nas nossas casas. Ele precisa não só aparecer lá, mas nós precisamos obedecer ao que ele diz.
nós precisamos urgentemente jogar as nossas redes do lado certo. Jogar as redes do lado certo. Paulo perguntou para mim, como é que vai ser a mensagem hoje? Vai ser aquela mensagem dura, estilo cajadada, que de vez em quando eu dou? Mas é com muito carinho que eu falo isso com os irmãos. Não é para ofender, ou para atacar, ou para você se sentir, enfim, ameaçado. Mas é com muito carinho, porque a gente precisa dar essa palavra e é nesses momentos. Eu não consigo alcançar os pais de toda a juventude se não for através do meio dessa plataforma e desse momento. E isso não se aplica só à questão do uso de drogas na juventude. A gente precisa obedecer Jesus em todos os âmbitos da nossa vida, meus irmãos. A gente discute e fala sobre suborno, mas até hoje, em nossas empresas, existem meios formais, formalmente designados, para você conseguir vender naquele cliente e tirar o outro concorrente. Nós precisamos urgentemente nos posicionar contra isso, sermos de fato cidadãos do reino, submissos e obedientes à palavra do nosso Senhor. A mudança começa a partir de nós. Somos 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de evangélicos no Brasil. Essa massa de pessoas, esse volume de pessoas precisa refletir a glória. Precisa urgentemente levar esperança. Urgentemente. Amém, irmãos? A mensagem é toda essa, só essa. Vamos orar? Pai, nós, através da leitura da Tua Palavra, pedimos que o Senhor revele a Tua vontade aos nossos corações. E não somente revelar a Tua vontade e aquilo que Tu queres, mas que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos dê coragem de lançarmos as nossas redes do lado certo. Porque muito mais do que crer, queremos ser amigos Teus. Sabemos que os Teus amigos são aqueles que obedecem, são aqueles que em obediência se dobram contra as próprias vontades e cumprem a Sua palavra e obedecem aquilo que o Senhor mandar. Que ao sairmos dessas portas e ao sermos enviados ao mundo, possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Possamos ouvir a Tua voz e usar, ó Pai, não só aquilo que já sabemos e aquilo que cremos, usar, ó Deus, de intrepidez do Teu Espírito Santo e de ousadia para fazer o que é certo. Fazer a coisa certa, custe o que custar e doa quem doer, porque estamos dispostos a agradar somente a Ti e a mais ninguém. É o que queremos, agradar ao Teu coração. Em nome de Jesus, ensina-nos a obedecer, ó Pai, com Teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração nas pequenas coisas que não temos logrado êxito, ó Pai, em obediência. Conduza-nos, ó Pai, debaixo das Tuas mãos poderosas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.